Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e divulgaram bastidores de uma conversa entre Silas Malafaia, Michele Bolsonaro e Jair, o ex-presidente. E nessa conversa é que se fortaleceu ali o nome da Michele para ser a candidata do Bolsonaro em 2026. E detalhe, estão especulando aí de que talvez o pastor chiliquento Silas Malafaia seja o candidato a vice. E aí o Malafaia falou poucas e boas do presidente do PP, que também é cotado para ser vice. Ou, pô, do Nordeste, beleza, mas menos esse aí. Então já tem um clima tenso entre os brothers ali para falar dessa candidatura também aí de quem será o vice dela. Vamos trazer detalhes sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito, se puder se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações, gostou do vídeo, joinha pra cima, não gostou, faz parte, eu entendo, joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. A gente já avisou aqui no canal que esse fortalecimento da Michele na mídia, como nome do bolsonarismo para a presidência, não era algo orgânico, assim, as pessoas começaram a pensar e tal. Não, isso é um movimento muito bem costurado nos bastidores. Inclusive com a participação do Jair, que vai negar, porque ele tem que manter o teatro de que ele vai ser o candidato, de que ele está sendo injustiçado, de que ele é o perseguido, mas no fundo ele sabe que cometeu um monte de crimes, e quem comete crimes, quando a justiça alcança, o que nem sempre acontece, tem que pagar pelos crimes. Ele está pagando, ele está inelegível, e tudo indica que em breve pagará também, indo para a cadeia pagar aí por outros crimes. E aí vazaram aqui uma conversa que mostra, né, talvez a origem de como isso se fortaleceu, da Michele ser a candidata à presidência e o Malafaia seria o vice da chapa. Eu vou explicar uma possibilidade disso acontecer, ou de que se não for Malafaia, de ser o nome da famosa chapa pura, em que o Bolsonaro indicaria os dois. Daqui a pouco eu explico quando é que isso, ou qual que é a situação que envolveria isso. Aqui vai dizer a matéria que o Silas Malafaia gosta de se autodenominar o pastor mais polêmico do Brasil. Para não desapontar na função, ele acumula declarações controversas que transcendem a sua atuação religiosa. Eu diria até que o Malafaia ultimamente tem falado mais do que transcende a atuação religiosa do que a atuação religiosa dele. Aqui vai dizer que nos últimos tempos ele atacou o exército, a cúpula do Congresso, ministros do STF e mais um sem número de autoridades. Outro parênteses que eu faço aqui, na cabeça do Malafaia, me parece que quem está certo é só o Jair Messias Bolsonaro. O resto, todo mundo está errado, comete seus erros. O Bolsonaro não. Daqui a pouco, se brincar, o Bolsonaro vai assumir o lugar, o papel de Jesus na fé do Malafaia. É brincadeira o que o cidadão grava puxando o saco e defendendo o Bolsonaro. E assim, chega a ser patético. Nem mesmo alguns aliados de primeira hora do Bolsonaro têm uma postura semelhante à do Malafaia, líder religioso, mas tem sido divulgado ultimamente nas redes sociais mais como um defensor do Bolsonaro que como um líder religioso que ele é. Goste-se ou não, a gente tem que reconhecer a liderança dele, para muita gente que acaba gostando. Vai dizer aqui que, ao mesmo tempo, Malafaia tem ganhado cada vez mais a confiança de Bolsonaro, que conta com o pastor como principal fiador dos atos pró-anistia e também como porta-voz de muitas declarações que ele prefere não expressar. Eu já falei disso aqui muito lá atrás, de que o Bolsonaro terceiriza algumas críticas, inclusive nesses atos pró-anistia. Aí vai lá, o Bolsonaro faz um discurso mais moderado, a imprensa repercute e tal, só que ele passa para o Malafaia e fala, fica com a parte suja e ataca o STF, ataca o Moraes, e o Bolsonaro fica mais light para passar um sinal, ou está moderado, então vamos dar uma, não vamos tensionar muito, só que o Malafaia tem cumprido esse papel. Aqui vai dizer que na última segunda, Malafaia deu um novo gesto na direção do ex-presidente, ao expor a irritação causada com a articulação de Michel Temer em prol de uma candidatura única da direita encabeçada por governadores de oposição. O pastor foi às redes sociais para mandar o recado de que, depois de Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele é a candidata mais bem avaliada nas pesquisas para a presidência da República. Bom, aí acredite na pesquisa que quiser. Tem pesquisa que mostra, de fato, a Michele bem próxima do Lula, algumas mostram um pouco atrás.
Tem pesquisa que mostra o Tarcísio muito bem, tem outras que mostram o Tarcísio já mais atrás. Mas, de fato, a gente discorda do Malafaia em quase tudo, mas aqui ele tem uma certa razão de que de todos esses nomes testados, o da Michelle é o mais bem colocado e em segundo lugar vem o Tarcísio, que pode disputar uma reeleição em São Paulo. Já os governadores presidenciáveis que não podem disputar um novo mandato, vamos lá. Romeu Zema em Minas, Caiado em Goiás, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, esse aqui rechaçado pelos bolsonaristas. O Caiado também já teve lá suas desavenças, inclusive na última eleição em Goiânia, Caiado apoiou um candidato, Bolsonaro apoiou outro e o pau quebrou lá. O Gustavo Gayer, bolsonarista roxo, é um desafeto de primeira hora do Caiado, para vocês terem uma ideia. O Zema é um... Você nunca sabe, direito, mas assim, tá cotado, pelo Michel Temer. E tem também o Ratinho Júnior, lá um governador do Paraná. Esses quatro aparecem muito mal nas pesquisas, em terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, dependendo aí do cenário. E o Malafaia disse o seguinte, se eles falassem, mas tem um negócio aqui antes, aqui é importante. A publicação não foi um movimento isolado, esse do Malafaia. Dias antes, o pastor foi à residência do casal Bolsonaro e fez um diagnóstico sobre a situação de cada candidato, cada presidenciável. Após citar problemas de cada um deles, deu o veredito aos dois. Sobrou você, Michelle. Sem saber como reagir diante da constatação, ela o convidou a fazer uma oração juntos. Essa mulher é perigosa, viu, gente? Quando questionada sobre o seu futuro político, a ex-primeira-dama costuma dizer que entrega sua vida para o controle divino. Pois é, porque depois ela vem candidata com o discurso de que Deus a escolheu. Tipo Bolsonaro em 2018, esse negócio do Messias, do enviado, que Deus não sei o quê. Olha, eu acho muito complicado essa mistura excessiva de religião com política. Nada contra a pessoa estar lá no evento e fala agradeça a Deus por estar aqui, pela saúde e tal, ok. Isso demonstra gratidão a Deus, mas você falar, eu ouvi Deus falando que eu tinha que vir, foi Deus que me enviou, eu recebi uma autorização de Deus, é complicado isso aí, viu, gente? Se eles falassem, agora Malafaia veja, que tem governador, mas tem a Michelle, eu não falava nada. Agora, vir com essa conversa, que tem o governador A, o governador B, o governador que aparece com 5%, não dá para ficar quieto. Todo mundo sabe da força que essa mulher tem. O Bolsonaro vai dar um checkmate de mestre. Vocês não me querem? Então engulam a minha mulher. Aí eu quero ver quem vai se candidatar pela direita. O fiel Aliados também segue firme nos ataques ao Centrão. Grupo multipartidário que apoiou o ex-presidente Bolsonaro, agora caminha ao lado de Lula e é conhecido por avalizar qualquer governo de turno. Um dos vários pontos de discordância deve-se à articulação do grupo para liberar jogos de azar e as apostas online, pautas que os evangélicos rechaçam, e aqui eu concordo com o Malafaia, eu acho um absurdo esse negócio de ter liberado bet, regulamentar as bet, tem que acabar. Aqui tem que ser radical, não tem que regulamentar para ver a possibilidade de arrecadação para o governo. Não tem. Tem que acabar simples assim. Mas é que vai colocar lá no anúncio para jogar com responsabilidade. E aí os youtubers, os influencers recomendam para a pessoa jogar só um pouquinho. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, aqui é tolerância zero com a aposta online, com o cassino online, com o tigrinho, com não sei o que de bet aí. Simples assim. Aqui vai dizer que as críticas se estendem até a quem manteve os pés fincados na oposição, como o presidente do PP, o Ciro Nogueira, que foi ministro de Bolsonaro, já chamado de lixo da política pelo pastor. Nogueira, vez ou outra, é cotado como um possível nome para compor uma eventual chapa com Michelle. Tal possibilidade é totalmente refutada por Malafaia, que diz que a ex-primeira-dama poderia contar com o vice nordestino, menos, claro, Ciro Nogueira. Na bolsa de apostas sobre quem poderia fechar a parceria numa eventual candidatura de Michelle, o nome de Malafaia passou a ser citado no entorno mais próximo de Bolsonaro. A avaliação é que o ex-presidente tem uma conhecida desconfiança sobre quem o rodeia e que, por isso, a função seria entregue a uma figura próxima. Abre aspas para um aliado aqui de Bolsonaro, Diz que ele, o ex-presidente, tem paranoia de ser traído e um ente religioso não trai. Eu não confiaria tanto assim no Malafaia. E no meio político, porém, o ingresso do pastor numa chapa encabeçada por algum herdeiro de Bolsonaro não é levado a sério. Membros do PL têm defendido que um eventual candidato da legenda amplie a aliança com o nome de Centro. Provavelmente alguns dos governadores cotados para concorrer ao palácio, como o paulista Tarcísio de Freitas.
Pessoal, sobre essa questão do Malafaia, não acredito, não acho que ele vá querer se candidatar a alguma coisa. E assim, eu acho que especula-se uma chapa pura. Como é que é isso? O Bolsonaro escolheria os dois nomes. Ah, mas e a questão da aliança? Pois é, mas é porque, vamos supor que a União Brasil decida lançar o Caiado, ou o Romeu Zema e tendo como vice o Caiado, ou o Caiado com o Ratinho Júnior de vice, o PSD. Então, se o Bolsonaro perceber uma articulação, o próprio Fábio Van Garten já disse isso. Ele chegou a ameaçar, e o Fábio Van Garten é porta-voz do Bolsonaro, de que dependendo da articulação, lança uma chapa pura. E aí, se essa articulação de ter um candidato da direita, eles chamam de direita limpinha, direita sapatênis, aí, nesse caso, o Bolsonaro fala, então quer dizer, F, né, de for, aquela palavrinha, nós vamos usar aqui, aliança com eles, vamos então lançar uma chapa pura, que seria Michele na presidência e o Malafaia vice. Não acredito nisso. Mas a Michele na cabeça de chapa e um outro nome da extrema confiança de Bolsonaro, pouco se importando com quem iria apoiar ou não, na vice. E aí eles tentariam o quê? Ia brigar entre eles aqui, certamente esse grupo do Bolsonaro ia detonar o outro grupo da direita para tentar ir para o segundo turno. Estratégia que, por exemplo, o PT sempre usou. Contra Ciro, antes contra a Marina, contra a Luiz Helena. Atacava mais o Ciro do que, ou a Marina, ou a Luiz Helena, do que candidatos da direita. Porque a briga não era contra a da direita, era para ver quem desse lado vai para o segundo turno. Então trucidaram Ciro Gomes para não ter mínima chance de ir, como fizeram com a Marina em 2014. Isso aqui não é opinião, isso aqui é uma constatação, é um fato. Por quê? Porque a preocupação é o poder, tanto do Bolsonaro como é do Lula, então, e como é de muitos políticos. Então é isso que eu acho que poderia acontecer se a direita, famosa limpinha, resolver lançar um nome, aí o Bolsonaro pode partir para cima aqui com essa chapa pura, com dois nomes indicados por ele. Pessoal, eu quero, antes de encerrar esse vídeo aqui, indicar um vídeo muito bacana do canal Cineminha. Pois é, eu assisti esse vídeo no cinema, fui lá, Thunderbolts, asterisco. Por que será que tem esse asterisco? Vamos ver o canal Cineminha. O link tá aqui embaixo. É o retorno da Marvel, né, aos cinemas depois de um período de muita crise. E olha, já vou adiantar aqui. Não é spoiler, é só palpite. Eu gostei demais. Fui com a minha filha Isabela, que tá com 13 anos, faz 14 depois de amanhã. E eu e ela adoramos. O meu filho também foi ver lá com seu amigo Davi Guerra. Também gostaram e eles fizeram um vídeo sobre o filme Thunderbolts. Repita aqui embaixo, bora lá no canal Cineminha, dá aquela força, eu conto com vocês, hein? Gente, eu fico por aqui, quem puder espalhe e compartilha esse vídeo e o do canal Cineminha e vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor e no canal Cineminha você tem muitas dicas de filmes, séries e muito mais. Valeu, gente, até mais!